Dando continuidade ao vídeo anterior, estamos aqui com o nosso comparador de janela. O circuito foi montado aqui numa protoboard sobre uma base de metal, improvisada aqui apenas para os componentes ficarem firmes, mas é uma montagem provisória, né? Apenas para a gente analisar o circuito. Bem, a base do nosso circuito é o CILM339, que contém 4 comparadores de tensão. E temos aí também 2 LEDs, um LED vermelho aqui, um LED verde e o potenciômetro, conforme o diagrama elétrico. Bem, esse CILM339, conforme eu já disse, ele tem 4 comparadores de janela, que nós estamos usando 4 comparadores de janela, não, desculpa, 4 comparadores de tensão. Aqui nós estamos usando 2 comparadores, formando um comparador de janela. E eu vou explicar por que comparador de janela. Esse CILM339, ele funciona numa ampla faixa de tensão, conforme o datasheet, desde 2 a 36 volts, né, de corrente contínua, logicamente. A alimentação dele é feita nos pinos 3 e 12, pino 3 positivo, pino 12 negativo. Um detalhe importante desse camarada, desse LM339, é que a saída dele comuta apenas o GND, ou negativo, né? Ele é em coletor aberto, ou seja, quando ele estiver em nível lógico 1, a saída apenas fica aberta, nós não teremos tensão positiva na saída. Quando estiver em nível lógico 0, aí sim, a saída comuta para o negativo ou GND, mas em nível lógico alto não temos tensão positiva, apenas o circuito de saída fica em aberto. Para termos uma tensão positiva na saída, temos que fazer um arranjo com um resistor que nós chamamos de pull-up, né? Porque ele coloca a saída em nível lógico alto. Temos aqui um circuito formado por 3 resistores ligados em série, formando uma malha entre alimentação positiva e alimentação negativa. Temos o resistor R1, resistor R2, resistor R3 ligados em série, formando entre o primeiro e o terceiro resistor aí 2 nós, né? O nó A e o nó B, conforme nós vemos pelo desenho. E o nó C é o que vai ao pino central do potenciômetro. Quanto ao potenciômetro, eu estou usando um potenciômetro de 10K, mas eu fiz testes com 1K e com 100K, mas eu não aconselho usar 1K porque a corrente através do potenciômetro é um pouco mais alta, né? E causa um aquecimento do potenciômetro. E acima de 100K, embora funcione ainda, eu não aconselho também, porque começa a ter risco de instabilidade. Então eu recomendo aí entre 1 e 100K. O valor ideal, eu acredito que seja 10K, 22K, até 47K seria a faixa ideal, de 10 a 47K. Eu estou usando 10K, ok? Temos 2 LEDs. O LED vermelho está ligado. Temos o LED vermelho e o LED verde. Os 2 LEDs estão com o anodo unidos e ligados ao positivo por um resistor.
Ao invés de eu ligar um resistor para cada LED, eu liguei um resistor só, porque nunca teremos os dois LEDs acionados ao mesmo tempo nesse circuito, sempre um ou outro. Portanto, eles compartilham aqui o resistor de pull-up, o resistor que é ligado ao VCC. Os LEDs têm o catodo ligado ao CI, tá? Os dois LEDs, veja o fio preto saindo, os dois LEDs. O LED vermelho tem seu catodo ligado no pino 1. O LED verde tem seu catodo ligado no pino 2. As saídas dos comparadores são no pino 1 e no pino 2. Temos mais dois comparadores que não estão sendo usados. Tem suas saídas nos pinos 13 e 14, mas não estão sendo usados. Estamos usando apenas dois comparadores. Bem, o pino 5, vamos analisar primeiramente o comparador B. O comparador B tem sua entrada positiva no pino 7, ligado ao cursor do potenciômetro no nó C. Pino 7 é a entrada positiva do comparador B. O pino 6 é a entrada negativa do comparador B. E o pino 6 está ligado no nó B. Como o nosso divisor resistivo tem 3 resistores iguais, a corrente é a mesma fluindo através dos três resistores. Assim como também a queda de tensão, logicamente, é igual nos 3 resistores. Portanto, a tensão de 10 volts será dividida entre os 3 resistores. Teremos em cima do resistor R1 a tensão de 3,3 volts. Se colocarmos um voltímetro em cima de R1, teremos 3,33 volts. R2 a mesma coisa, teremos 3,33 e em cima de R3 também 3,33. Portanto, a tensão no ponto B é igual a 3,33 volts, assim como a tensão no ponto A será igual à soma de VR3 com VR2. Portanto, a tensão no ponto A será 6,66. 6,66 no ponto A, 3,33 no ponto B. E os comparadores de tensão vão comparar a tensão do ponto C, ou seja, do cursor do potenciômetro, com as tensões no ponto A e no ponto B. Observe que o comparador B tem a sua entrada positiva no cursor do potenciômetro. Já o comparador A tem a sua entrada negativa no cursor do potenciômetro. Portanto, eles vão funcionar de uma forma inversa. O seu comportamento em relação à leitura dessa tensão vai ser inverso. O comparador B está ligado como inversor, digamos assim. De uma forma resumida, podemos dizer que esse comparador de tensão funciona da seguinte forma. Cada um deles, funciona da seguinte forma. Quando a tensão na entrada positiva for maior que a tensão na entrada negativa, digamos assim, é a situação correta. A saída vai ao nível lógico alto. Lembrando que aqui não temos positivo quando estiver em alto, porque é em coletor aberto. Simplesmente o circuito ficará aberto. Já na situação inversa, quando a entrada positiva tiver uma tensão menor que a tensão na entrada negativa, o sinal na saída vai a low. E aí o comparador comuta o GND, ou o negativo, conforme quiser chamar, a saída. E o LED acende. E o LED está com o catodo na saída do comparador. Portanto, ele fica polarizado diretamente e vai acender, recebendo a corrente através do resistor de 5K6 no seu anodo. Já o comparador A tem também sua tensão, a sua entrada positiva, já está ligado, conforme eu disse, de uma forma diferente. Sua entrada negativa está no cursor, a entrada positiva está no nó. Então vamos lá. Quando a tensão do cursor, lembrando que com o cursor do potenciômetro todo para a esquerda, vamos ver aqui nosso circuito montado. Observa que o cursor está na posição central. Portanto,
Portanto, teoricamente, podemos dizer que a tensão no cursor do potenciômetro é 5 volts. Com 5 volts no cursor do potenciômetro, o comparador B está recebendo na sua entrada positiva 5 volts e na sua entrada negativa ele está ligado no ponto B com 3,33. Portanto, a tensão na entrada positiva é maior que a tensão na entrada negativa, a situação ideal. Então, a sua saída fica em nível lógico H, alto, high. O LED fica polarizado reverso, não acende, conforme vemos aqui no nosso protótipo. Os dois LEDs estão apagados. Já o comparador A, o que acontece? Ele está recebendo na sua entrada positiva uma tensão de 6,66 volts. E na sua entrada negativa, que está no cursor do potenciômetro, ele está recebendo 5 volts. Portanto, a tensão na entrada positiva também está maior que a tensão na entrada negativa. Então, a sua saída está em nível lógico alto, com o coletor aberto. O LED está polarizado, digamos assim, reversamente também não acende. Agora vamos fazer diferente, vamos aumentar a tensão. Girando o potenciômetro para a direita, a tensão aumenta. Opa, o LED verde acendeu e vai permanecer aceso até o final. Por que o LED verde acendeu? Muito simples. O LED verde está ligado no comparador A. A partir de 6,6 volts, digamos aqui, chegou aqui, estamos com o cursor no máximo. Estamos aplicando aqui 10 volts. 10 volts na entrada positiva do comparador A, né? 10 volts. A entrada positiva está com uma tensão maior do que a tensão na entrada negativa, pino 4, que está recebendo, ou melhor, vamos inverter a situação. A entrada negativa, que está no cursor do potenciômetro, está recebendo 10 volts, que é uma tensão maior que a tensão que ele está recebendo na entrada positiva, que é 6,66. Ele está na condição não ideal, reversa. Ele está recebendo uma tensão na entrada negativa maior do que da entrada positiva, portanto a saída vai a zero e o LED acende. Por isso o LED verde está aceso, porque a tensão na entrada negativa, que é o pino 4, está maior que a tensão na entrada positiva. O LED verde está aceso, vamos girar o potenciômetro. O LED verde apagou. Girando o potenciômetro, opa, nesse ponto o LED vermelho acendeu. Por quê? Muito simples. O cursor do potenciômetro está recebendo uma tensão abaixo de 3,33 volts. Como a tensão na entrada negativa é 3,33 e a tensão na entrada positiva está abaixo de 3,33 volts, ele está polarizado, digamos assim, na condição não ideal, porque a tensão na entrada positiva está menor que a tensão na entrada negativa. Portanto, a saída vai a low e o LED acende. Podemos dizer de uma forma resumida aqui que esse circuito está operando de uma forma inversa, né? Quando a saída vai a zero, o LED acende. Quando a saída vai a 1, o LED apaga. Mas, de uma forma resumida, é o que queríamos. Como temos a intenção de usar na seleção de duas entradas, vamos colocar, por exemplo, o LED vermelho, seria o acionamento do relé que comuta a entrada de CD. Neste ponto apaga. Não temos nenhuma das duas entradas acionadas. A partir deste ponto, o verde acende, aciona a entrada do auxiliar, ou o MP3 player, qualquer outra coisa. Girando para a direita, para a esquerda, apaga. Se ele acender, permanecer girando até o final, continua aceso. A posição central, temos os dois LEDs apagados. Um detalhe importante, lembre que aqui, neste ponto, acende, chega aqui, apaga o vermelho.
permanecem os dois LEDs apagados. A partir deste ponto, acende o verde. Observe que nós temos um intervalo em que nenhum dos dois LEDs acendem. Esse intervalo nós chamamos de janela. Por isso que dizemos que esse circuito é um comparador de janela. Existe uma janela entre os dois pontos em que a saída comuta. Forma uma janela, por isso é o comparador de janela. E dentro dessa janela será o acionamento do mute. Não teremos nenhuma das duas entradas acionadas e será acionado o mute, ou seja, o equipamento fica em silêncio. Então é isso daí, esse é o nosso resumo aí do comparador de janela. Nosso circuito funcionando corretamente, vermelho, verde, nada aceso, apenas a protoboard. A fonte de alimentação, eu usei uma pequena fonte chaveada de 10 volts. É isso daí, por enquanto é só.